Good morning, church. Bom dia, igreja. How many of you love Jesus this morning? Quantos amam Jesus nessa manhã? Come on, can we give Jesus a shout of praise? Vamos dar um brado de vitória e louvor ao Senhor. Now, that was good if we Foi were bom. applauding man, Tava bom se a gente tá aplaudindo ao homem, but we're going to give God a shout of praise Mas- here in just a moment mas vamos dar um brado ao Senhor em algum momento, because we are praising the Alpha and the Omega, porque nós estamos adorando o Alfa e o Ômega, the beginning and the o end, começo e o fim, the one who was and is to come, aquele que era, que é e que há de vir, the one who went to the cross for me, aquele que foi para a cruz e no meu lugar, who bled for you, que se entregou para você, who came out of the grave 3 days later, que saiu da cova 3 dias depois, the King of the universe, o Rei do Universo, the Lamb who was slain, o Cordeiro que foi morto, the great healer, o grande que cura, the great deliverer, aquele que liberta, the great Savior of the whole world, o Salvador do mundo, the one who created the stars and the heavens, aquele que criou as estrelas e os céus yet knows us by our name. e nos conhece pelo nome. On the count of 3, can we give that God a praise? Em 3, podemos dar a esse Senhor esse grito? 1, 2, 3. 1, 2, 3! Say you alone are O worthy, Senhor é Jesus. digno, Jesus. We say you alone are holy, Jesus. O Senhor é santo. We say you alone are worthy to be praised. O Senhor é digno do nosso louvor. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hey, this morning I want us, while you are standing, Enquanto vocês estão de pé nessa manhã, to go straight to the scriptures, eu quero ir direto para a palavra, because there is a word from heaven for you this porque morning. tem uma palavra dos céus para você nessa manhã. I love all of the colors representing your various small groups. Eu amo as cores representando as suas células, That tells me that this is a church that is serious about making disciples. que me diz que essa igreja é séria a respeito do discipulado. The Great Commission is not just to preach the gospel. A grande comissão não é só para pregar o evangelho. The Great Commission is to make disciples of every ethnicity. A grande comissão é fazer discípulo de toda a etnia. So thank you for being committed to to allow yourself to be disciples and discipling others. Obrigado pelo comprometimento de serem discipulados e de discipularem os outros. How many of you know that comes from lead pastors, a man and a woman of God, who said yes to the Lord, that we are going to make disciples? Can we honor Pastor Fabio and Claudia this morning? Isso tudo é possível porque tem líderes que honram e trazem o discipulado para essa igreja. Podemos honrar apóstolo Fábio e Cláudia. Thank you. Exodus chapter 3, Êxodo capítulo 3, verses 13, 14, and 15. versos 13, 14 e 15. Acho que tem na tela aí, se vocês puderem botar. Then Moses said to God, E disse Moisés a Deus: if I come to the people of Israel Eis que quando eu vier aos filhos de Israel and say to them, e lhes disser: the God of your fathers has sent me to you, O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, and they ask me, what is his name? e eles me perguntarem qual é o seu nome, What shall I say to them? que lhes direi? God said to Moses, I am who I am. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. And he said, E ele disse mais: say this to the people of Israel, Assim dirás aos filhos de Israel: I am has sent me to you. Eu sou me enviou a vós outros. God also said to Moses, Deus disse ainda a Moisés: say this to the people of Israel, Assim dirás aos filhos de Israel: the Lord, O Senhor, the God of your fathers, o Deus de vossos pais, the God of Abraham, o Deus de Abraão, the God of Isaac, o Deus de Isaac and the God of Jacob, e o Deus de Jacó, has sent me to you. me enviou a vós outros. This is my name forever, Esse é meu nome eternamente, and thus I am to be remembered throughout all generations. e assim serei lembrado de geração em geração. Amen. Amém?
We are standing right now Estamos aqui because we are being reminded that the Word of God is powerful. porque estamos sendo lembrados que a palavra de Deus é poderosa. That every word that has come out of the mouth of God Que toda palavra que saiu da boca de Deus, is powerful and authoritative. ela tem poder e autoridade. His Word never A changes. sua palavra nunca muda. This makes it strong enough to build our very lives on. Isso nos torna forte para construirmos a nossa vida sobre essa verdade. That no matter what we face here on earth, Que não importa o que a gente experimentar nessa terra, we know that the Word of God will not fail us. nós sabemos que a palavra de Deus nunca falhará. Amen? Amém? So it is important to know Então é importante a gente saber that the Bible is not just another book that was written, que a Bíblia não foi só qualquer outro livro que foi escrito, but that it was inspired by the very Spirit of God, mas foi inspirada pelo Espírito de Deus, originating in the mind of God, originando na mente de Deus, coming out of the mouth of God, saindo da boca de Deus, written by men of God, escrito por homens de Deus, and it is alive and active, e está viva e ativa, sharper than any two-edged sword, mais afiada que a espada de dois gumes, able to divide between soul and spirit, capaz de dividir entre alma e espírito, able to help you today, capaz de te ajudar hoje, able to strengthen you today, capaz de te endireitar hoje, able to heal you today. capaz de te curar hoje. Let's go to the Lord. We say, welcome, Vamos orar. Holy Spirit. Bem-vindo, Espírito Santo. We thank you for your word. Nós te agradecemos pela tua We palavra. thank you that it will not return to you void. Nós te agradecemos porque não retornará ao Senhor vazia. It will accomplish what you set it out to do today. Vai cumprir aquilo que ela foi enviada. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. You may be seated. Pode se sentar. Yes. I want to introduce you to my family today that is back in the United States. Quero te apresentar a minha família que está lá nos Estados Unidos. I've been married for 15 years Eu estou casado há 15 anos. to my beautiful wife Octavia. Minha esposa linda, Otávia. That is, yeah. Yes. She'll actually be preaching to our church in around 6 or so hours or so. Em 6 horas ela vai estar pregando lá para a nossa igreja. We have 4 children. Nós temos 4 filhos. Feels like 10 children. Parece 10. Ages 3 to 12. Idades de 3 a 12. 3 girls 3 meninas and my only begotten son. e o meu único filho. Our oldest girl is 12. Her name is Ryan. A Ryan, nossa filha mais velha, tem 12. Second oldest girl is 9. Her name is Nora. A Nora tem 9 anos, é a segunda. My third born, my only begotten son, his name is King. E o meu terceiro, o nome dele é King, rei. And then my 3-year-old, her name is Naya. E minha de 3 anos, o nome dela é Naya. Pray for Naya because she's not saved. Ore pela Naya porque ela não está salva. She's a bully. Ela é uma valentona. Mean as a snake to her siblings. Ela é maldosa como Satanás aos seus irmãos. She'll slap him in the face. Ela vai dar um tapa na cara deles. And then she'll give me the most beautiful look. E ela vai me olhar com aquela carinha angelical. And I say, good job, baby girl. Don't E- let them ever take advantage of E you. eu falo, bom trabalho, menininha, não deixe eles se aproveitarem de você. Be strong in the Lord and the power of his might. Seja forte no poder de Deus. Let them know you are small but mighty. E saiba que você é pequena, mas poderosa. But she needs to know the Lord. Mas ela precisa conhecer o Senhor. She needs to get saved. Ela precisa ser salva. We have the privilege of leading a church called Zeal Church in Colorado Springs. Nós temos o privilégio de liderar uma igreja chamada Zeal Church em Colorado Springs. God thought it would be a good idea to plant a church in September of 2020. Deus achou que é uma boa ideia plantar uma igreja em setembro de 2020. After about 13 years of full-time youth and young adult and travel ministry, Depois de 13 anos de ministério de tempo integral de jovens, we obeyed the voice of God to plant a church. nós obedecemos a voz de Deus para plantar uma igreja. How many of you know that God will get you to say yes to something Quantos sabem que Deus vai fazer você dizer sim para algo without giving you all the details? sem te dar todos os detalhes? So in January, whenever we said yes to planting a church, Então, em janeiro, quando a gente disse sim para plantar uma igreja, we didn't know
that there would be a global pandemic. A gente não sabia que ia ter uma pandemia global. But how many of you know God knows all things? Quantos sabem que Deus sabe de todas as coisas? And whenever He tells you to obey, you simply obey. E quando Ele fala para você obedecer, você simplesmente obedece. So to the glory of God, we planted Zeal Church in September of 2020. Então, para a glória de Deus, nós plantamos a Zeal Church em setembro de 2020. On the first day, almost 900 people showed up from all over our city. No primeiro dia, quase 900 pessoas apareceram de toda a cidade. And people have been getting saved, filled with the Holy Spirit, and delivered ever since. E as pessoas estão sendo salvas, cheias do Espírito Santo e libertas desde então. To the glory of Para a God. glória de Deus. Come on, let's give God praise. Vamos dar um brado ao Senhor. Now, I have a question for you this morning. Eu tenho uma pergunta para vocês nessa manhã. Have you ever met someone Vocês já conheceram alguém? and upon meeting them, you noticed something strange about them? E quando você conhece, logo que você conhece, você repara alguma coisa estranha sobre essa pessoa. There is a saying that first impressions are lasting impressions. Dizem que as primeiras impressões, elas são as que duram. Have you ever met someone and they sort of casually drop the name of someone maybe famous? Vocês já conheceram alguém que casualmente jogam na roda ali o nome de alguém que é famoso? Or maybe someone of great importance, Ou alguém de importância, influência? and you know instantly they are saying that name to make themselves look more important than they are. E você sabe na hora que eles só estão trazendo aquele nome para que eles possam se fazer mais importantes do que eles são. In the States, we have this sort of phrase called name dropping. Em inglês, nos Estados Unidos, tem essa expressão que é name dropping. The idea is you say someone's name that is important in order to make yourself look more important to someone you just met. E a ideia é que você traga, né, mencione alguém importante para você parecer mais importante para alguém que você acabou de conhecer. Because you want someone to be more impressed with you. Porque você quer que alguém fique mais impressionado com você. It could be the name of a movie star that you bumped into in the airport, Pode ser o nome de um artista de cinema que você encontrou no aeroporto, or maybe someone very wealthy or prominent here in your community. ou alguém muito rico, influente aqui na nossa comunidade. Name dropping. Name dropping. The power of a name is significant. O poder de um nome é significante. Several years ago, my wife planned a birthday trip, a surprise birthday trip for me. Alguns anos atrás, a minha esposa, ela organizou uma viagem de surpresa para o meu aniversário. She was so proud because she bought the airline ticket and she bought the hotel and planned the whole thing by herself. Ela estava super orgulhosa porque ela comprou a passagem, reservou o hotel, tudo sozinha. We land in that particular city in the States, E a gente aterrissou naquela cidade nos Estados Unidos. and I say, "Where do we have reservations for dinner?" E eu perguntei, e aí, onde é a nossa reserva para o jantar? And she said, "I didn't make reservations. E ela falou, eu não fiz reserva. Surely we'll be able to get into the restaurant." Ah, a gente vai conseguir entrar no restaurante. Well, the problem is this restaurant takes reservations 3 months out. O problema é que aquele restaurante, ele aceitava reservas 3 meses antes. So it just so happened that we have a friend who knows the owner of the restaurant. Mas aconteceu que a gente tem um amigo que conhecia o dono do restaurante. That friend calls the owner and says, "Brandon and Octavia are wanting to come to dinner tonight. Can you squeeze them in on a reservation?" E esse amigo ligou para o dono do restaurante e falou, pô, o Brandon e a Octavia estão indo, você consegue arrumar lugar para eles? We are then given a name to say whenever we call to make the reservation this time. Então a gente ganhou um nome, digamos assim, para dizer na hora da gente ligar e fazer a reserva. And upon the mention of that name, E na menção daquele nome, all of a sudden, do nada, we get a reservation within 1 hour. a gente conseguiu uma reserva em 1 hora. So we go to the restaurant Então a gente vai pro restaurante and we are treated like royalty. e a gente é tratado como realeza. The chef comes out. O chefe vem, 4 waitstaff come out. todos 4 They lay out a garçons entram. spread of Eles appetizers. colocam um monte de entrada lá pra gente. You would have thought that we were presidential candidates walking into the place Parecia que a gente era candidato a presidente entrando naquele lugar because of a name. por causa de um nome.
I have 4 children. Eu tenho 4 filhos. That requires a lot of babysitting. Isso exige muitas babás. So there are multiple people who help out to take care of our children as me and my wife are working in ministry. Então tem muitas pessoas que cuidam dos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando, eu e minha esposa. And every now and then, E de vez em quando, my children tend to forget who they are whenever the babysitter is in charge. às vezes eles esquecem com quem eles estão quando essa babysitter, essa babá, tá no comando. So the babysitter will say to my children, "Hey, do your chores." E aí a babá vai falar para os filhos, façam os seus deveres de casa. And they'll say, "We don't feel like doing our E chores." eles vão falar, mas a gente não quer fazer os nossos deveres de casa. But then the babysitter says this, "Do I need to call your dad?" E aí a babá vai falar assim, será que eu preciso ligar para o seu pai? And at the mention of my name, E quando ela menciona o meu nome, all of a sudden they remember who they are. do nada eles lembram quem eles são. They say, "Yes, ma'am, we will do our Eles chores." vão falar, sim senhora, nós faremos os nossos deveres. "Yes, ma'am, we will go to bed." Sim senhora, nós vamos para a cama. Of course we will stop fighting each other É lógico que a gente vai parar de brigar entre a gente. because there is power in a name, Porque há poder num nome, but there is all power in his name. mas todo o poder está no nome dele. So a name in the Bible represented the whole person. Então, na Bíblia, o nome representava uma pessoa inteira. So names in the Bible were not randomly selected or appointed to various people. Então, os nomes na Bíblia não era aleatório que você dava para as pessoas. It was extremely intentional. Era muito intencional. So oftentimes whenever God would change a person's character, he would also change their name. Então, quando Deus ia transformar o caráter de alguém, ele também ia mudar o nome daquela pessoa. Abram to Abraham, Abrão para Abraão, Jacob to Israel, Jacó para Israel, Simon to Peter. Simão para Pedro. Names could also be given as a prophetic indication of what God was wanting to do through that person. Os nomes também eram dados como uma indicação profética do que Deus queria fazer com aquela pessoa. So my question to you this morning Então, minha pergunta para vocês nessa manhã, is if the names and titles of mere humans are important, se nomes e títulos de meros seres humanos são importantes, how much more important are the names that God gives himself? quão mais importantes são os nomes que Deus dá a si mesmo. If God was intentional about the names of his people, Se Deus foi intencional com os nomes do seu povo, how much more intentional is he about the names he has revealed about himself? quão mais intencional é ele em relação aos nomes que ele revelou sobre si. Why is this important, church? Por que isso é importante, igreja? Because in every season of your life, Porque em cada estação da sua vida, no matter what storm you find yourself não importa qual tempestade você se encontra, in or what hurdle or Red Sea you are trying to cross, ou que obstáculo ou mar vermelho você quer cruzar, it doesn't matter what sickness or disease or diagnosis you are fighting. não importa qual doença ou diagnóstico você está enfrentando, It doesn't matter what emptiness you may be facing in your heart não importa qual vazio você está enfrentando no seu coração, or what provision you may be needing. ou qualquer provisão que você precise. There is a name associated with God Tem um nome associado a Deus that reveals and releases the power of his nature and que character revela e libera o poder do seu nome e caráter to change and to transform your life. para mudar e transformar a sua vida. So whatever you are facing today, Então não importa o que você está enfrentando hoje, here's what you need to know. isso é o que você precisa saber. If it has a name, Se tem um nome, then it has a knee. tem um joelho. And if it has a knee, E se tem um joelho, it must bow to the name above all names. vai se curvar ao nome que é sobre todo nome. It must submit to the name that is above every name, Precisa se submeter ao nome que está sobre todo nome, which is the name of Jesus. que é o nome de Jesus. There is no evil or pain on earth Não há mal ou dor na terra that does not have a heavenly antidote que não há um antídoto celestial found in one of the names of God. achado em algum dos nomes de Deus.
Close proximity A proximidade brings power, traz poder, but distance creates distortion. mas a distância traz distorção. The closer I am with God, O mais próximo que eu estou de Deus, the better I know the names of God. melhor eu conheço os nomes de Deus. Not so that I can be more affluent in the Hebrew language, Não para ser mais afluente sobre a língua hebraica, but fluente, so that I can experience the power of His name. mas que eu possa experimentar o poder do seu nome. So one of His names is Jehovah Rapha, Um dos seus nomes é Jeová Rafá, which reveals His power and His desire to heal you of all of your diseases. que revela o poder dele, o desejo dele de te curar de toda enfermidade. One of His names is Jehovah Sitkanu, Um dos seus nomes é Jeová, which tells you that you are righteous because of Him. que diz que você é santo por causa dele. One of His names is Jehovah Rohi, Um dos seus nomes é Jeová, which means He is the God who shepherds you. que é o Senhor que pastoreia você. How many of you know Him as a shepherd in your life? Quantos de vocês conhecem ele como um pastor da sua vida? As you draw near to God, À medida que você se aproxima de Deus, this year, esse ano, I believe God wants to reveal more of His nature and character to you. eu espero e acredito que Deus vai revelar mais da sua natureza, da natureza dele e caráter para você. When you know His name, Quando você conhece o nome dele, you can take His name like a sword você pode tomar o nome dele como uma espada and use it to fight the enemy of your life. e usar para lutar contra o inimigo da sua vida. You say, because I know my God, E você fala, porque eu conheço o meu Deus, depression and anxiety will not defeat me. a depressão e a ansiedade não vão me derrotar. Lack will not overcome me A falta não vai me tomar, because I know His name is Porque eu- Jehovah Jireh. porque eu conheço o nome dele como Jeová Jireh. I have everything that I Eu need, tenho tudo o que eu preciso, whether I am single or married, seja solteiro ou casado, because He provides everything that I need porque ele provê tudo o que eu preciso, according to His riches in glory, de acordo com as suas riquezas em glória, because His name is Jehovah Jireh. porque o seu nome é Jeová Jireh. He provides. O provedor. Come on, give God a praise this morning. Dê ao Senhor um brado de louvor nessa manhã. Proverbs 18:10. Provérbios 18:10. The name of the Lord is a strong tower. Torre forte é o nome do Senhor, The righteous man runs into it and it is safe. a qual o justo se acolhe e está seguro. Psalm 111 and 9. Salmo 111:9. Holy and awesome is His name. Santo e tremendo é o seu nome. Psalm 8 and 9. Salmo 8:9. O Lord, our Lord, O Senhor nosso, how majestic is your name in all the earth. quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Majestic means this, Magnífico significa isso, pertaining to actions that show great physical power. referente a ações que demonstram grande poder físico. So I want to help you understand one of the names of God this morning, Eu quero te ajudar a entender um dos nomes de Deus nessa manhã, because it will give you greater access into the power of God revealed in that porque name. vai te dar mais acesso ao poder de Deus revelado naquele nome. So let's go back to our Bibles this morning. Então vamos voltar para a Bíblia nessa manhã. How many of you love the Word of God? Quantos amam a palavra de Deus? Exodus chapter 3. Êxodo capítulo 3. We have Moses, Nós temos Moisés, the great deliverer of the nation of Israel. o grande libertador da nação de Israel. The account that we read is before he becomes the deliverer of Israel. O relato que nós lemos é antes dele ser o libertador de Israel. He is used as an extension of God's delivering power, and he's having a conversation with God. Ele é usado como uma extensão do poder libertador de Deus e ele está tendo uma conversa com Deus. Now, before he is invited into this conversation with God, Mas antes dele ser convidado a essa conversa com Deus, he has what is known as the burning bush encounter. ele tem o que é conhecido como o encontro da sarça ardente.
But before he has the burning bush encounter, Mas antes dele ter o encontro da sarça ardente, he is serving his father-in-law, Jethro. ele está servindo o seu sogro, Jetro. He's tending sheep that did not belong to him. Ele estava pastoreando ovelhas que não eram deles. He is serving someone else. Ele está servindo a outra pessoa. We know much about the powerful acts of God through Moses. Nós conhecemos vários atos poderosos de Deus através de Moisés, But what we tend to forget mas o que a gente acaba esquecendo is that Moses really started as a servant. é que Moisés começou como um servo. So I need to speak to all the servants in this house Então eu preciso falar agora com todos os servos dessa casa and tell you you are perfectly postured for God to do something extraordinary in your e life. dizer que você está posicionado perfeitamente para Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Because God has a way of revealing his secrets to his servants. Porque Deus tem um jeito de revelar os seus segredos aos seus servos. Think for a moment. Pensa um pouquinho. The first miracle that Jesus did, O primeiro milagre que Jesus fez, he turned water into, ele transformou água em what's wine? vinho. 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 He turned water into vinho. Who got to see Jesus do that up close? Quem que viu Jesus fazendo isso de perto? The servants. Os servos. He gave them instructions. Ele deu instruções. Whatever it was that the servants saw Qualquer coisa que os servos viram was something that the disciples did not see. era algo que os discípulos não viram. The Pharisees surely didn't see it. Com certeza os fariseus não viram. Nobody else saw Ninguém mais viu, up close and personal tão próximo e pessoal, except for the servants. além dos servos. Because God has a way of revealing his secrets to his Porque servants. Deus tem um jeito de revelar os seus segredos aos seus servos. This is why you are constantly invited to serve in the house of the Lord. Por isso que você é continuamente convidado a servir na casa de Deus. God doesn't need you and God doesn't need me. Deus não precisa de você e Deus não precisa de mim. This is an invitation to know more secrets about God in relationship with him. Isso é um convite para a gente conhecer mais segredos do Senhor em relacionamento com Ele. So here is Moses Então aqui está Moisés, with stinky sheep in the middle of the desert. com ovelhas fedorentas no meio do deserto. He's taking care of these sheep that don't belong to him. Ele está cuidando dessas ovelhas que não são dele. He's doing it for his father-in-law Jethro. Ele está fazendo isso pelo seu sogro, And Jetro. all of a sudden he goes from serving E do nada ele sai de servindo to stepping right into a divine encounter with the uncreated God. para ter um encontro divino com o Deus Criador. Moses doesn't find God. Moisés não acha ou encontra Deus. You didn't find God. Você não encontrou Deus. God has never been lost a day in his life. Deus nunca estava perdido nenhum dia da vida dele. Just like God located Moses, Assim como Deus localizou Moisés, God has located you. Deus localizou você. From the oldest to the youngest person in this place. Do mais velho para o mais novo desse lugar. Why don't we give God praise for locating us? Vamos então dar louvor ao Senhor por ter nos localizado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. This is a picture of the gospel in action. Isso é uma imagem do evangelho em ação. Moses didn't do anything to earn God finding him. Moisés não fez nada para merecer Deus ter achado ele. He's just out here serving. Ele está lá servindo. And all of a sudden, E do nada, a bush appears on fire before him. uma sarça aparece ardente And the diante dele. leaves are not burning. Nothing is being consumed. E as folhas não estão queimando, nada está sendo consumado. But Moses had an opportunity to respond. Mas Moisés teve uma oportunidade para responder. And he did. E ele fez. Every time God shows up, Toda vez que Deus aparece, we have two choices. temos duas escolhas. We'll respond favorably, A gente vai responder favoravelmente or we will respond and reject him. ou a gente vai rejeitá-lo. But every time truth is preached,
Toda vez que a verdade é pregada, every time God enters the room, toda vez que o Senhor entra no we have ambiente, an opportunity to respond. nós temos uma oportunidade para responder. God bless those of you who responded in the first fruits offering this morning. Deus abençoa quem respondeu com as primícias e ofertas nessa manhã. It is a response to the truth of God and who He is in your life. É uma resposta à verdade de Deus e de quem Ele é na sua vida. Moses responded to the burning bush. Moisés respondeu à sarça ardente. The Bible says that Moses drew near. A Bíblia fala que Moisés se aproximou. Exodus chapter 3, Êxodos capítulo 3, verses 3 through 5. versículos 3 a 5. And Moses said, I will turn aside to see this great sight. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Why the bush is not burned? Por que a sarça não se queima? When the Lord saw that he turned aside Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, to see, God called to him out of the bush. Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moses. Moisés. And he said, Here I am. E ele respondeu: eis-me aqui. Then he said, E aí ele disse: Do not come near. não te chegues para cá. Take your sandals off your feet. Tira as sandálias dos pés, For the place on which you are standing porque o lugar em que estás is holy ground. é terra santa. Moses, in one moment, leaves the natural or the mundane Moisés, por um momento, ele sai do natural, do mundano, and moves into the miraculous e presence of se God. move em direção à presença miraculosa de Deus. Now, it is interesting to me E é interessante para mim that the first thing that God reveals about himself to Moses que a primeira coisa que Deus revela a Moisés a respeito de si mesmo is his holiness. é a sua santidade. It's the first thing that touches Moses. É a primeira coisa que toca Moisés. And it's the first thing that God reaches out and reveals to E a Moses. primeira coisa que Deus tira e revela a Moisés. But it's the same with us. E a mesma coisa conosco. We must be gripped. A gente precisa ser agarrado. We must be in awe at God's holiness. A gente precisa ser completamente envolvido, extasiado com a santidade de Deus. The fact that God is holy O fato de Deus ser santo means that He is altogether different than Signi- anyone or anything you've ever significa experienced. que ele é completamente diferente de qualquer coisa ou qualquer pessoa que você já experimentou. So Moses' conversation with God continues. Então, a conversa de Moisés com Deus continua. Because now God gives Moses an assignment. Porque agora Deus dá a Moisés uma missão. Every encounter that you have with God Todo encontro que você tem com Deus should be connected with an assignment of God telling you to do something with that encounter. deve ser conectado com uma missão que Deus te dá para fazer algo naquele encontro. We do not come to receive just to receive. A gente não vem receber só por receber. Disciples go out and they pour what has been poured into them. Os discípulos, eles saem, eles derramam aquilo que foi derramado sobre eles. So God tells Moses, I want you to deliver my people. Então Deus fala para Moisés: eu quero que você liberte o meu povo. Now this is a big ask from God. E é um pedido grande de Deus. And it really is a bit of a negotiation in Hebrew. E é, em hebraico, uma negociação, na verdade. So God said to Moses, Então, Deus fala para Moisés, because Moses asked, who do I say is sending me? porque Moisés pergunta: quem que eu falo que está me enviando? God tells Moses to go to the most powerful man in the region on earth at that time. Deus fala para Moisés para ir para o homem mais poderoso de toda a região naquele momento. So Moses says, who am I supposed to say sent me? Então Moisés fala: mas quem que eu devo falar que está me enviando? And God said to Moses, I am who I am. E aí Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. But here's how the conversation goes in Hebrew. Mas é assim que a conversa vai em hebraico. God, Deus, if I were to agree to what you are asking me to do, se eu fosse aceitar aquilo que você está me pedindo, I mean, if perhaps I were to actually do this, who are you? se eu eventualmente fosse fazer isso que você está me pedindo, quem é você?
There was a little bit of fear in Moses' heart. Tinha um pouco de medo no coração de Moisés. That should be an encouragement to every single one of us. Isso deve ser um encorajamento para cada um de nós, Because courage and faith press on despite the fear. porque a coragem e a fé, elas se mantêm a despeito do medo. And so God explains to Moses, Então, Deus explica a Moisés, I am who I am is one translation. eu sou o que sou é uma tradução. But theologians and scholars have wrestled with this complex Hebrew phrase for years. Mas os acadêmicos e os teólogos têm tido dificuldade com essa frase em hebraico nos últimos anos. What God was revealing to Moses O que Deus estava revelando a Moisés was that I am Yahweh. é que eu sou Yahweh, Yahvé. Jews would say Yahweh Ahuá, os judeus falariam. because it's such a holy name of Porque é God. tão santo esse nome. But wrapped up in this name, Yahweh or Yahweh, Mas envolto nesse nome, Yahvé ou Ahuá, means that the eternity of Yahweh, significa que a eternidade de Yahvé, the being of Yahweh, o ser de Yahvé, involves an ongoing, continually acting God. significa, quer dizer, a um Deus que está constantemente agindo. Yahweh does not just exist. Yahvé não simplesmente existe, He is always busy in ele his está sempre existence. ocupado. Why is that important? Por que isso é importante? Because we serve a God who is always doing something just by his very name. Porque a gente serve a um Deus que sempre está fazendo algo só pelo próprio nome. We'll come back to that. Vamos voltar para isso. Verses 16 and 17 says this, Verso 16 e 17 falam isso. Go and gather the elders of Israel Vai, ajunta os anciãos de Israel and say to them, e dize-lhes: the Lord, o Senhor, the God of your o fathers, Deus de vossos pais, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, has appeared to me, me apareceu, saying this, dizendo o seguinte: I have observed you, em verdade vos tenho visitado and what has been done to you e in visto Egypt. o que vos tem sido feito no Egito. And I promise E eu prometo that I will bring you up out of the affliction of Egypt. que eu vou libertá-los de toda a aflição do Egito. Listen to that one more time. Vamos ouvir mais uma vez. I have observed you Eu os tenho visto and what has been done to you e o que in tem, Egypt. e o que tem sido feito a vocês no Egito. I need to speak to some people tonight, this morning, prophetically. Eu preciso falar com algumas pessoas profeticamente nessa manhã, That there are a number of people in this house this morning que tem um grupo, um conjunto de pessoas nessa igreja nessa manhã, that in your Egypt season, que na sua temporada de Egito there were certain things that were spoken over you. tinha algumas coisas que foram faladas sobre você. There were certain things that were done to you. Há algumas coisas que foram feitas a você, Being mistreated, que você foi maltratado, being que rejected, você foi rejeitado, being abused in one way or another. que foi abusado de alguma forma ou de outra, And you have been wondering for an extended season, e que você está se questionando por uma temporada extensa. will God ever make this right? Será que Deus vai consertar isso? Will God ever right this wrong? Será que Deus vai justificar esse erro? And I need to tell you today E eu quero falar para você hoje that your Father sees you, que o teu pai te enxerga, that your Father has observed que you, o teu pai tem te observado and what was done to e you, aquilo que foi feito para você, and He says this to you, e ele fala isso para você. the same as He said through Moses to the people of O Israel, mesmo que ele disse através de Moisés ao povo de Israel: I will bring you up out of your affliction. far-vos-ei subir da aflição do Egito. In other words, it is my intention to heal you. Em outras palavras, a minha intenção é te curar. In other words, it is my intention to deliver you. Em outras palavras, minha intenção é te libertar.
Because there are a number of us this morning. Porque tem alguns de nós nessa manhã. We are saved, Nós somos salvos, but we are still living in the pain of our past. mas ainda estamos vivendo na dor do nosso passado. We love God, Nós amamos a Deus, but we somehow still bear unforgiveness for what was done to us. mas de alguma forma a gente segura o perdão de And- algo que foi feito para nós. And the Lord your God would interrupt this service this E morning Deus, seu Senhor, vai interromper o culto nessa manhã to say that I saw it para dizer que eu vi and I will heal you from it. e eu vou te curar disso. And I will set you free from the pain of that season. E eu vou te libertar da dor daquela temporada. I sense the Lord saying, I'm breaking rejection off of Eu tô you. sentindo Deus falando que eu tô quebrando a rejeição. I sense the Lord saying, I'm breaking shame off of Eu you. tô quebrando a vergonha de você. Because I am the God who has always been working. Porque eu sou Deus que sempre esteve trabalhando. There's not one moment Não há um momento that He has not been moving on your behalf. que Ele não tem se movido em seu favor. Even whenever it feels like God is doing and saying nothing in your life. Mesmo que pareça que Deus não está fazendo nem falando nada na sua vida. Just by knowing the name Yahweh, Só de saber o nome de Yahvé, you can take courage today. você pode ter coragem hoje. My God is fighting for me. O meu Deus está lutando por mim. My God has gone before me. O Senhor foi à minha frente. My God is opening doors for O me Senhor está abrindo portas para that mim no man can shut. que nenhum homem pode fechar. My God is straightening out paths Meu Deus está endireitando os meus caminhos that were once crooked que já foram quebrados, so that I can move forward que eu posso seguir em frente to the glory of God. para a glória de Deus. So just from His very name, Yahweh, Só desse nome Yahvé, we know this. nós sabemos o Number seguinte. one, Número 1, our God is constant, unchanging, and consistent. nosso Deus é constante, imutável e consistente. Where people have not been constant, Onde as pessoas não foram constantes, where people have changed in our lives, onde as pessoas mudaram nas nossas vidas, where people have been inconsistent, onde as pessoas foram inconsistentes, God would say, Deus vai falar: I make good on my promises. eu faço bem as minhas promessas. There are a number of you who have been running from God this very morning. Tem algumas pessoas aqui que têm corrido de Deus. You're in a cell group, but you're still running from God. Você está numa célula, mas você ainda está correndo de Deus. You're in the house of God, but you're still running from Você God. está na casa de Deus, mas você está correndo dele. And He says, I will make good on my promise. E ele falou: eu vou fazer bem as minhas I promessas. will never leave you. Eu nunca te desampararei. I will never Eu forsake you. nunca te esquecerei. So the more that you run À medida que você corre and keep running, e continua you correndo, will keep bumping right into me você vai se bater de frente comigo. because I'm in front of you. Porque eu tô na sua frente. I am behind Eu you. tô atrás de você. I am above Eu you. tô acima de I você. am beneath Eu tô you. abaixo de I você. surround you with my mercy. Eu me envolto a você com a minha I surround misericórdia. you with my grace. Eu te envolto com a minha graça. And because of the prayers in this house, Por causa das orações dessa I casa, protected you more than you'll ever eu te know. protegi muito mais do que você pode imaginar. We are often thankful for the things that we know that God has done for us. É fácil ser grato por aquilo que a gente sabe que Deus fez. But right now we need to give God praise for the things that we don't know that Mas a He's gente been doing precisa for adorar a us. Deus por aquilo que a gente não sabe que Deus está fazendo nas nossas vidas. Come on, just give God praise Vamos dar um brado de louvor ao Senhor, for His hand of protection on your life. porque Ele tem sido uma proteção nas nossas He vidas. is able to keep us. Ele é capaz de nos manter. He's able to deliver us. Ele é capaz de nos libertar. He is the God who goes before us. Ele é o Deus que vai à nossa frente. Number 2, Número 2, our God o nosso Deus is perpetually working for His glory and our good. está trabalhando perpetuamente para a sua glória e para o nosso bem. He's always working. Sempre está trabalhando. Oh, look at me. Olha para mim. He's working right now. Ele está trabalhando agora. So I need to speak to those of you Eu preciso falar agora com aqueles who, if you were actually honest, que, se você realmente for sincero consigo mesmo,
have believed a lie têm acreditado uma mentira that God has somehow forgotten you. de que de alguma forma Deus esqueceu de você. That God is somehow so frustrated E de alguma forma Deus está tão frustrado with you com você that He's doing nothing in your que life. Ele não está fazendo nada na sua vida. That's a lie. Isso é uma mentira. His name is Yahweh. O nome dele é Yahvé. He's the God who fights for you. Ele é o Deus que luta por He's você. the God who's always working. Ele é o Deus que sempre está trabalhando. He doesn't just exist unto Himself. Ele não existe em si mesmo. All things were created for His glory. Todas as coisas foram criadas para So sua He's glória. always working for His glory and your good. Então ele está sempre trabalhando para a glória dele e para o seu bem. So even when you don't feel it, He's working. Mesmo que eu não te veja fluindo, He's always working. ele está sempre trabalhando. I need faith to begin to rise in this house. Eu this preciso morning. de fé para começar a me levantar nessa casa. And I need to confront every apathetic lie from the enemy. E eu preciso confrontar qualquer tipo de mentira do inimigo God's for you. que Deus te esqueceu. God's with you. Deus é com você, Deus é contigo. God's working behind the scenes. Deus está trabalhando nos bastidores. You may not feel it. Parece que não é, anyway. Believe it anyway. mas acredite mesmo assim. You may not see it. Você pode não ver, Believe it anyway. mas acredite mesmo assim. People may think the opposite. As pessoas podem achar o contrário. Believe God's word anyway. Acredite a palavra de Deus This mesmo is assim. who we are. É assim que nós somos. This is what we do. É assim, isso que nós fazemos. We are not moved by what we see. Nós não nos movemos por aquilo que vemos. We are not moved by what we feel. Não nos movemos por aquilo que sentimos, We are moved by what God has said. mas nos movemos por aquilo que Ele falou. So take courage today. Então, se encoraje nessa manhã. He's working on your behalf. Ele está trabalhando a seu favor. Number 3. Número 3. God is a deliverer by His very nature. Deus é um libertador por natureza. He can't help Himself but Ele- to want to bring freedom to your Ele life. não consegue se conter para trazer liberdade para sua vida. So that means any area of shackles and bondage. Isso significa Any area of shackles and spiritual qualquer tipo de bondage. área de escravidão e acorrentamento. It is in His nature to break chains. É da natureza dele quebrar as correntes. Built into His name Tá feito no nome dele isso. is a desire to bring freedom to every area Desejo of de your life. trazer liberdade para qualquer área da sua vida. Even the secret, shameful areas. Até aquela em segredo de vergonha. He is not here to play games with Ele não you. tá jogando joguinho com você aqui. He wants the free version of you Ele quer a versão livre de você. because your family needs the free version of Porque a you. tua família precisa da versão livre de você. Because your children need the free version of Porque you. seus filhos precisam da versão livre de você. Because your church needs the free version of Porque a tua you. igreja precisa da versão livre de você. So I need to declare over this house Preciso declarar nessa igreja, where the Spirit of the Lord is, onde há o Espírito de Deus, there is freedom aí a and liberdade. liberty. Aí a liberdade. Because Yahweh is Porque here. Yahvé está aqui. Come on, can we lift our hands Podemos in levantar this as nossas moment mãos nesse momento and welcome Yahweh into the room. e convidar Yahvé para este ambiente. Our deliverer is here. O nosso libertador está aqui. Our healer is O here. nosso que cura, o Deus que cura está aqui. There is not one thing that you are facing in your life Não tem nada que você está enfrentando na sua vida that God has not already defeated que Deus já não venceu, by revealing it in His name. se revelando e revelando o seu nome. So can you name your struggle? Será que você pode dar nome à sua luta? Can you name your issue? Você pode dar nome à sua questão? Can you name your sickness? Você pode dar nome à sua doença? If it has a name, Se tem um nome, then it has a knee. então tem um joelho. And if it has a E knee, se tem um then joelho, it must bow to the name vai above se every cruzar, name. se curvar ao nome que é sobre todo nome, In the powerful name of no Jesus. nome poderoso de Jesus. Come on, let's lift our hands. Vamos this levantar as morning. nossas mãos nessa manhã. We say, come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. We say, come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Reveal and demonstrate your power today. Revele e demonstre o seu poder.
Come on, let's just take a moment. Vamos tomar alguns minutos. We're into microwaving. A gente está num micro-ondas. God's into marinating. God's into marinating. Deus está marinando. There are a number of people in this room this morning Tem algumas pessoas nesse ambiente that need to know that God sees you. que precisa saber que Deus te vê. You have felt forgotten. Você se sentiu esquecido. You have felt overlooked. Você sentiu que Ele não te vê. God says, I am observing you today. Deus fala, eu estou te observando hoje. And now you are given an opportunity Yeah. to respond. E agora você tem essa oportunidade de responder. And here's how we're going to respond. E é assim que nós vamos responder. The same way that Moses did. Da mesma forma que Moisés fez. Moses drew near. Moisés se aproximou. He took physical steps towards God. Ele deu passos físicos na So direção this- de Deus. So this morning, Então nessa manhã, I want to pray for some people eu quero orar por algumas pessoas who need to take a physical step towards God, to this altar que today. precisam dar um passo físico em direção ao Deus, ao altar nessa manhã. And on the count of 3, if you say, no- God's speaking to me, E no 3, se você falar, Deus está falando comigo. I need His healing power in my life. Se você precisa do poder que cura I do Senhor, need His freeing power in my eu life. preciso do poder libertador de Deus na minha vida. I want to respond Eu quero responder by drawing near. se me aproximando. On the count of 3, No 3, if that's you, se é você, I want you to take steps to this altar this eu morning. quero que você venha a esse altar nessa manhã. This is your burning bush moment. Essa é a sua momento da sarça This ardente. is your freedom moment. Esse é o seu momento de This libertação. is your commissioning moment. Esse é o seu momento de You don't even have comissionamento. to wait. Você não precisa You can esperar. come now. Porque vir agora. 1, 2, 3. Vem, 1, 2, 3. Come on, let's celebrate those who are coming. Vamos celebrar aqueles que estão vindo, Surrendering everything entregando tudo to Yahweh today. para Yahvé hoje. And there is a deliverance E a libertação that's going to begin to happen in hearts. que vai acontecer nesse momento. And I Libertação speak contra to- potestades. And I speak to every sickness E eu declaro sobre toda doença and every e disease todo tipo de in enfermidade physical bodies today. em corpos físicos hoje. And I say, line up E eu digo, se alinhem with Jesus' words of healing. com as palavras de Jesus de We cura. declare the blood of Jesus. Nós declaramos o sangue de Jesus. I speak to every person Eu declaro sobre qualquer pessoa that's experienced the spirit of rejection. que está experimentando o espírito da rejeição. And I say, let the spirit of adoption E eu digo que o espírito da adoção begin to flood your heart começa a again, inundar o seu coração to know para saber that your mind belongs to God. que a tua mente pertence ao Senhor. I speak to every disordered mind. Eu declaro sobre toda a mente desordenada. I come against the tormenting spirit of the enemy. Eu venho contra o espírito atormentador And do I say inimigo. that peace is your portion E eu digo que a tua porção é a paz, because his name is Jehovah Shalom. porque o nome dele é Jeová Shalom. Nothing broken and nothing lacking in your mind. Nada falta e nada quebrado. Jehovah Shalom is working. Jeová Shalom está trabalhando. Jehovah Shalom is working. Jeová Shalom está trabalhando. Oh, labakasata, labakasata, lalabotorianda, lalabosaya, lalabosaya. And now I declare Jehovah Rapha E agora eu declaro Jeová Rafá, is the healer of your broken heart. que é o que cura o teu coração quebrado. I sense right now Eu sinto agora that some of you are going to have a physical que reaction alguns vão ter uma reação física to God's healing touching your life right now. do toque que cura do Senhor. And I need to tell you E eu preciso falar that is God just removing the pain of that situation. que isso não é só tirar a dor da situação. He loves you that much. Ele te ama He nessa sees you medida. that clearly. Ele te vê claramente. You mean that much to Him. Você significa esse tanto para Ele. If pastors can come and pray at the altar, Se os pastores puderem vir e orar no altar, we are asking for the Lord Yahweh nós estamos pedindo ao Senhor Yahvé to touch every heart, para tocar cada to coração, touch every mind,
tocar cada mente. I released you from the shame of your past. Eu te libero da vergonha do teu I passado. loosed you from the condemnation of your Eu past. te liberto da condenação do teu passado. And I say that your future is better and brighter. Eu digo que o seu futuro é melhor e mais It's better than what brilhante. was behind you. É melhor do que o que foi atrás de Because você. Yahweh fights for you. Porque Yahweh luta por você. Yahweh is fighting for you. Yahvé está lutando por He's você. never stopped loving Ele you. nunca parou de te amar. He's never stopped choosing you. Ele nunca parou de te escolher. He never stopped choosing you. Ele nunca parou de te escolher. He never once doubted his decision to choose you. Ele nunca duvidou a decisão de te escolher. Not for a moment. Em nenhum momento. People rejected you. As pessoas te rejeitaram. God never rejected you. Deus nunca te rejeitou. Mesmo que eu não te veja fazendo, mesmo que eu não te sinta fluindo, você nunca parou. Você nunca parou. Mesmo que eu não te veja fazendo, mesmo que eu não te sinta fluindo, você nunca parou. Você nunca, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. There are a number of you Tem alguns de vocês that were taken advantage of at an early que age. aproveitaram de você quando eram crianças. And the Lord says, I see you today. E o Senhor fala, eu te vejo hoje. He says, I'm a just and a righteous God. Eu sou um Deus que é justo e correto. The Bible tells us that righteousness and justice are the foundation of his throne. A Bíblia fala que a justiça e a santidade são o fundamento do seu trono. The Lord E a says retidão. your story is not yet over. A sua história ainda não acabou. There are still chapters being written. Tem capítulos sendo escritos. Nearly every book has a few bad chapters. Todo livro tem algum capítulo ruim. But the author of life Mas o autor da vida says, I'm writing a better story. fala, eu estou escrevendo uma história melhor. There's so much more to you. Tem muito mais para você. There's so much more in you. Tem muito mais em você. Not because of you, Não por causa de você. but because he has placed his name on your heart. Porque Ele colocou o nome dele no seu coração. And he's written your name on his hand. E Ele escreveu o teu nome na palma das mãos. So Father, Então, Pai, would you release another wave of your healing now? libera uma onda de cura agora. I declare right now stomach ulcers are being Eu healed. declaro que as úlceras do estômago estão sendo curadas. Digestive system pain Todo dor de sistema digestório is being healed right está now. sendo curado agora. Because it wasn't really about your physical body. Porque não era uma questão física. It was about past trauma and hurt. Porque era de traumas passados e feridas. And the Lord would say, as his peace comes, E Deus fala, à medida que a paz dele entra, his healing is now coming. a cura também está vindo. I speak to migraine headaches, Eu falo de enxaqueca e dor de cabeça, pain behind both ears right now. dor atrás das orelhas. I say, cease in the name of Eu Jesus. falo, sarem agora em nome de Jesus. I thank you that Jehovah Rapha Eu te agradeço que o Senhor é Jeová Rafá. is removing ulcers and tumors even now. Ele está removendo úlceras e tumores agora. Ulcers must go
now. Úlceras devem ir agora, In the name of no Jesus. nome de Jesus. Because Yahweh is working for His people. Porque Yahvé está trabalhando Do para you o seu have povo. faith to receive it? Você tem fé para receber. And now the brokenness and the emptiness in your heart. Agora, o que está quebrado, o vazio do seu coração. The Lord would say there are a number of men in this place Deus está falando que tem alguns homens nesse lugar. because of the emptiness in your heart. Por causa do vazio no seu coração, You've chased after other things. você foi buscando outros homens. You've tried to find healing and wholeness in unhealthy ways. Você tentou buscar cura e santidade em jeitos não saudáveis. And the Lord says it's not about the sin. E Deus está falando não é sobre o pecado. What I'm more concerned about right now O que eu estou mais preocupado agora is that I want to heal my son. é que eu quero curar o meu filho. So I speak to every spirit of rejection. E eu declaro sobre qualquer espírito de And I rejeição. say that Yahweh accepts you E today. eu declaro que Yahvé te aceita hoje. Sons and daughters of the Most High God. Filhos e filhas do Altíssimo. And as your heart grips this revelation, E à medida que o seu coração se abraça nessa revelação, I am loved and accepted by my Father. eu sou amado e aceito pelo meu Pai. The Lord says healing will be unstoppable. Deus fala que a cura é imparável. And I prophesy in this church E eu profetizo sobre essa igreja that the waters of healing would begin to rise again. que as águas da cura possam subir novamente. That more traumatic healings will arise in God's people Que mais again. curas dramáticas vão se levantar no povo do Senhor nesse lugar. Significant healings will be the norm. Curas significativas vão aumentar. Because you are people who know your God. Porque vocês são um povo que sabem o seu Deus. Because you are people who have received His love. Porque você é um povo que recebeu o amor do Senhor. I feel so strongly today Eu sinto tão forte hoje that healing will once again be in your DNA. que a cura vai estar no seu DNA mais uma vez. In and outside of this house. Dentro do prédio e fora do prédio. On your jobs and in your homes. Nos seus trabalhos, nas suas casas. That the wave of God's healing power would intensify. Que a onda do poder que cura do Senhor vai se intensificar. Because you know He loves to heal. Porque você sabe que Ele ama. It's His pleasure to heal. É o prazer dele te curar. When I don't feel it, you're working. Even when I don't, you're working. You never stop working. You never stop working. Let's declare that in faith. Eu não te veja fazendo, mesmo que eu não te sinta fluindo, você nunca parou. Você nunca parou. Mesmo que eu não te veja fazendo, mesmo que eu não te sinta fluindo, você nunca parou. Você nunca parou. Mesmo que eu não te veja fazendo, mesmo que eu Ele não nunca vai parar de te perseguir. Never let you go. Ele nunca vai te deixar. He is the Lord Yahweh. Ele é o Deus Yahvé. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Diga comigo. Alô, som. Alô, som. Diga comigo, obrigado, Senhor Jesus, pela manifestação do teu poder a meu favor na minha vida. Hoje eu te louvarei e testemunharei do teu milagre feito na minha direção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para você retornar ao seu lugar agora.
Orem por ela, orem por ela, orem por ela. Cadê os pastores? Pastores, por favor, venham aqui assistir essa moça aqui, ó. Glória a Deus. Eu quero saber uma coisa. Tem alguém aqui nessa manhã que é fruto fiel? Então eu queria pedir para você pegar agora as suas bandeiras. E eu queria pedir que vocês celebrassem ao Senhor agora tudo que Ele tem feito. Tudo que Ele tem feito na vida de vocês. Vamos lá, gerações. Cadê a música Gaditas? Tem algum gadita de Deus aqui? Glória a Deus, vamos lá, vamos lá. Vou pedir que os pastores venham correndo aqui para frente. Venham rapidamente, todos os pastores. Subam aqui no altar. Uma nova unção de conquista, uma geração de gaditas, com garras bem afiadas para vencer. Cara firme como leão, pés de corça ligeiro são, uma lança bem adestrada em cada mão. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Vim da casa de Deus, com coração que é teu, nasci no teu altar para multiplicar. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. De conquista, uma geração de gaditas, com garras bem afiadas para vencer. Cara firme como leão, pés de corça ligeiros são, uma lança bem adestrada em cada mão. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Vim da casa de Deus, com coração que é teu, nasci no teu altar para multiplicar. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Cadê a geração filhos legítimos? Se apresentem ao Senhor, curados para conquistar. Aleluia! Geração Selá, que o amor de Deus esteja sobre a vida de vocês. Aleluia! Geração Ágape, que Deus os abençoe e multiplique em nome de Jesus. Igreja El Shaddai Vinhedo, que Deus te abençoe e te multiplique na cidade que emana leite e mel. Geração Maranata, que a presença do grande Eu Sou esteja sempre com vocês. Deus os abençoe. Com garras bem afiadas. Geração Rosa de Saron, Deus os abençoe.
e os multiplique. Força ligeirão, uma lança. Geração Efatá, que o Senhor abençoe e multiplique vocês extraordinariamente. Sou fruto fiel. Geração Israel, Deus nos abençoe, nós amamos vocês. Cadê a geração casa de Davi? Eis que faço uma coisa nova. Deus abençoe vocês. Teu altar para multiplicar. Geração Tiago 2, sejam vocês multiplicados em nome de Jesus. Cadê a geração Fé Viva? Um novo tempo de crescimento e frutificação. Amamos vocês. Geração Gileade, Deus abençoe, filhos legítimos, frutos fiéis, cresçam, multipliquem e abençoem, em nome de Jesus. Uma geração de dádivas. Geração videira. Deus abençoe vocês com multiplicação. Geração Nação Forte. Deus abençoe vocês e multiplique em nome de Jesus. Geração Árvore da Vida, amamos vocês, beijo no coração. Geração Betão, Deus abençoe e os multiplique poderosamente em nome de Jesus. Nasce no teu altar para multiplicar. Olha aí, geração Mergulhão, Deus abençoe grandemente, um beijo no coração. Geração fruto fiel. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vamos avançar, vamos multiplicar. Amo vocês. Geração Gênesis! Que Deus os abençoe e que Isaías 54 se cumpra na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E uma agora. Terminou aí? Todas as gerações? Não! Tá faltando uma geração chamada geração Judá. Que Deus os abençoe. Que Deus os multiplique abundantemente em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E eu queria saber se tem alguém aqui que é da geração de El Shaddai. Uma geração de gatinhas com garras bem afiadas para vencer. Cara firme como leão, pés de corça ligeiro chão. Uma lança bem adestrada em cada mão. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Linda casa de Deus, com coração que é teu. Nasce no teu altar para multiplicar. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. De conquista, uma geração de dádivas com garras bem afiadas para vencer. Cara firme como leão, pés de corça ligeiro chão. Uma lança bem adestrada em cada A sua bandeira sobre nós é o amor. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Da casa de Deus, com coração que é teu. Nasce no teu altar
multiplicar. Fruto fiel, sou fruto fiel. 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 Muito obrigado, Brandon. Muito obrigado, Brandon. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te multiplique conforme a promessa. A promessa dele para nós é: eu vos farei uma multidão incontável, inumerável, como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Que assim Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Senhor faça o seu ministério crescer e se multiplicar em muitas outras cidades, em muitos outros estados da nação americana e em outras nações da terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado por ter vindo nos abençoar. Senhor, eu quero te agradecer pela fidelidade da família da fé, o Shaddai. Que mais e mais o Senhor processe em nós a tua santidade. Que nós sejamos avivados no Espírito, quebrantados, Pai, no nosso coração, curados na nossa alma, tratados no nosso caráter. E que a tua unção poderosa, ela venha sobre nós, fazendo de nós uma bênção sobre vidas, sobre famílias, sobre multidões e sobre nações. É o que te pedimos nesta manhã e do qual tomamos posse, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te multiplique, que Ele te santifique a cada dia e que você seja vitorioso sobre todo o mal, em nome de Jesus. Eu te amo. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os santos hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a todas as gerações. Sigam crescendo, sigam consolidando, sigam se multiplicando em nome de Jesus. Amo vocês, obrigado por tudo. Desce, coça, ligeiro são, uma lança bem adestrada em cada mão. Fruto fiel, sou fruto fiel. Fruto fiel, sou fruto fiel. Vim da casa de Deus, com coração que é teu. Nasci no teu altar para multiplicar. Fruto fiel, sou fruto fiel.